Bem-vindos a mais um encontro de adoração e reflexão. Que bom estarmos juntos, conectados. Eu estou aqui em frente ao prédio da Igreja Presbiteriana da SIC. O nosso prédio pode estar fechado, mas a nossa igreja continua em missão. Que bom que você priorizou esse momento para estarmos juntos. Vamos ler a palavra do Senhor que diz lá em Salmos 84: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força. Que você possa encontrar força em Deus. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Em tempos de angústia, em tempos que nos sentimos muitas vezes fracos. Ele é a nossa força, querido. Vamos orar, vamos colocar nosso coração diante de Deus nesse tempo de celebração. Pai querido, muito obrigado por essa reunião, esse encontro, onde podemos juntos com os demais irmãos adorarmos ao Senhor, louvarmos o Teu nome. Alinha o nosso coração, Senhor, à Tua vontade. Fale conosco essa noite por meio da Tua palavra. Queremos nos apresentar ao Senhor com cânticos, louvar ao Senhor sempre. Obrigado, Senhor, pela Tua presença na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor com cânticos? Ouvirei de seu amor, te abençoarei.
bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdi foi obediente seu amor. Te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdi foi obediente seu amor. Te abençoarei. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Olá pessoal, esse é o nosso momento, o momento das crianças. E hoje a Prof. Laísa está com a gente de novo. Vamos chamar a Prof. Laísa comigo? Vem cá, Prof. Laísa! Boa noite, crianças! Que ótimo, é tão bom ter a Prof. Laísa, não é verdade, pessoal? Ela sempre prepara algo muito legal para nós. E nós vamos cantar com vocês uma canção, não é, Prof. Laísa? Vamos! Vamos então, turminha! Podem chegar aqui pertinho, vamos dançar com a gente! Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração.
Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Criançada, eu estou ansiosa para saber que história que a Prof. Laísa preparou para nós. Você também? Então, vamos escutar a história que a Prof. Laísa preparou para a gente? Boa noite, crianças! Que bom podermos louvar a Deus cantando, orando. Como é maravilhoso podermos orar pelas pessoas, orar por você mesmo. Deus, Ele está sempre pronto para nos ouvir. A qualquer momento nós podemos falar com Ele. E assim como nós temos várias maneiras de falarmos com Deus, Ele também tem várias respostas para nos dar. Ele pode dizer sim, não, ou ainda não, você não está preparado. Mas a gente está acostumado a querer tudo na hora, não é verdade? Não sabemos esperar. Devemos saber que Deus, Ele é muito sábio e temos que confiar nele. Hoje o nosso tema é sobre a oração. E para falar sobre a oração, eu trouxe o meu celular. Com esse objeto nós podemos falar com as pessoas, eu posso ver as pessoas. Muitas vezes eu não vejo, mas eu posso ligar, eu consigo falar com elas. Só um minutinho, crianças, eu vou ligar para um amigo meu. Oi, eu gostaria de fazer um pedido. Você pode me trazer um livro? Obrigada. Opa! Que bênção! Meu pedido já foi atendido! Chegou o livro! Eu acho que eu vou ligar de novo. Oi! Você pode me trazer um copo d'água, por favor? Obrigada! Opa! Já veio! Que delícia! Minha água! Eu vou ligar de novo. Já que ele atendeu. Oi, será que... Eu sei que você já me mandou o livro, a água, mas é que agora eu queria um chocolate. Obrigada. Já veio o chocolate, que delícia. Vou guardar pra depois. É tão bom chocolate, né? Eu acho que eu vou pedir mais uma coisa. Oi, então, é que agora eu queria uma caixa de chocolate. Tá bom, eu espero. Obrigada. E não veio a caixa de chocolate. Mas sabe o que podemos aprender com isso? Deus, Ele tem o tempo certo e Ele sabe tudo o que é melhor para as nossas vidas. Tudo bem eu comer um chocolate, mas uma caixa inteira, sozinha,
talvez não ia fazer bem para minha saúde. Deus, crianças, Ele tem o melhor para vocês. Por isso, orem, confiem, falem com Deus, que seja a primeira coisa que vocês façam pela manhã. Deixe Deus dirigir a vida de vocês. Vamos para a Bíblia? O versículo de hoje está em 1 Crônicas 4:10. Nós vamos falar de um homem que fez uma oração e ele acreditou muito no que ele estava pedindo. É sobre a oração de Jabes. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Crianças, o desafio dessa semana é vocês escreverem esse versículo e leiam essa oração todos os dias. Que seja a primeira coisa que vocês façam. O dia de vocês vai ser maravilhoso. Que Deus abençoe cada um. Tchau! Queridos irmãos, nossa igreja tem sido bênção para outras pessoas nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, realizando doações aí de cestas básicas e até mesmo de fraldas, né? E nós temos um plantão diaconal acontecendo aqui aos sábados pela manhã, das 9 ao meio-dia, onde você pode trazer a sua doação, seja de alimentos, seja de fraldas. E também você que quer trazer o seu dízimo, a sua oferta, né? Pois nós estamos impossibilitados de nos reunirmos presencialmente aqui no templo. Você pode também trazer aos sábados aqui pela manhã, ou continuar depositando ou transferindo na conta bancária da nossa igreja. Queridos, nós temos sido agraciados por Deus. Deus tem sustentado o seu povo, a sua igreja, e nós sabemos que podemos confiar nele, não atemorizar o nosso coração. Por isso a palavra de Deus nos diz: não tenham medo, Ele é conosco, Ele está segurando na sua mão. Você que de repente está passando por dificuldade, por alguma crise na sua vida, saiba que Deus é contigo e você pode contar conosco, né? Vai ter aqui também, eu vou deixar aqui o nosso contato, né? Temos o número do WhatsApp que você pode entrar em contato com a gente. Se você precisa de uma oração, conversar, aconselhamento, não deixe de ligar, não deixe de entrar em contato com a gente. Tá bom, querido? Deus abençoe. Eu ouvi o que ele disse. Eu ouvi o que Jesus disse àquele homem que estava pendurado ao seu lado. E sabe de uma coisa? Foi completamente o contrário do que ele me disse. Veja, no dia que eu conheci Jesus, eu me ajoelhei a ele. Ele tinha todo o meu respeito desde o começo. Eu não estava procurando algo de graça, tá bom? E eu lhe contei sobre tudo que eu tinha feito durante a minha vida inteira sobre o seu reino. E aí eu perguntei: havia algo demais que eu precisava fazer? Havia algo de bom que eu necessitava para entrar no reino dos céus? E ele me disse: venda tudo o que tem. Foi isso o que Jesus disse. Venda tudo o que tem e herdará o reino dos céus. Veja, eu sempre fui ensinado que a vida eterna é uma coisa que você ganha sobre as coisas boas que você faz durante a sua vida. Não é algo que você dá às pessoas que não conseguem reunir. Caráter suficiente para ganhar por elas mesmas. A minha riqueza é uma clara representação da obra de Deus sobre a minha vida. E eu perguntei a este homem vazio e repugnante o que ele tinha feito. E ele me disse que Jesus teria dito a ele que no mesmo dia ele estaria junto com Jesus no reino dos céus. Este homem não conseguiria sangrar uma única gota de bondade, nem se tivesse emprestado, não, eu diria roubado, de quem estava ali do lado dele.
A única coisa que ele fez foi pedir por misericórdia. A única coisa que ele fez foi pedir perdão. Foi só isso que ele fez. Ele pediu perdão e recebeu. Recebeu como um presente. Bem-vindos a mais um tempo de reflexão. Estamos chegando no final de mais uma série de mensagens. Temos conversado nas últimas 3 semanas sobre este tema, a boa gestão da vida em tempos de vacas magras. E se a boa gestão da vida é fundamental a qualquer momento, em tempos de vacas magras, como estamos vivendo, esses tempos de crise e pandemia, então é imprescindível. E na reflexão dessas últimas 3 semanas, primeiro, nós estivemos conversando sobre a importância de você buscar uma nova perspectiva. Diante de problemas, nós precisamos pensar fora da caixa. Precisamos pensar em alternativas que muitas vezes não estão diante de nós. E muitas vezes essa alternativa é a que Deus oferece para as nossas vidas. Deus nos convida a olhar para a nossa vida, a olhar para a nossa profissão, a olhar para a nossa família numa nova perspectiva. E a partir do momento que você compreender, então, qual é a nova perspectiva de Deus para a sua vida, então nós precisamos reorganizar as nossas prioridades. É o que nós estudamos há 2 semanas atrás, sobre a importância, então, de colocar em ordem as coisas que devem realmente ser feitas. E se você tem convicção de qual é o seu propósito, o propósito final, a sua vocação, consequentemente, você vai reorganizando a sua vida em função dessas prioridades, para que seja coerente com essa nova perspectiva. E se você tem novas prioridades, então conversamos no final de semana passada sobre a importância de trabalhar com excelência. Faça o melhor com o que foi colocado nas suas mãos. Faça o melhor com a profissão que você tem neste momento. Talvez a sua função na empresa, talvez o seu trabalho hoje não é o trabalho dos seus sonhos, não é a função que você sempre idealizou para você, mas é aquela que Deus está colocando nas suas mãos hoje. Por isso, o que Ele colocou nas suas mãos, faça com excelência. A nós cabe aprofundar as nossas vidas, a largura das nossas vidas, a influência do nosso trabalho, a dimensão do que estamos fazendo, cabe a Deus. Ele que vai trazer, nos dar o crescimento, nos dar prosperidade. E hoje vamos refletir sobre a prática da generosidade. Porque se tem alguma coisa que sai facilmente aí das nossas agendas em tempos de crise, em tempos de vacas magras, é a generosidade. Em tempos de vacas magras, a nossa tendência é nos tornar mais egoístas. A gente chama de precaução, muitas vezes, a gente não chama de mesquinhez. Em tempos de vacas magras, a primeira coisa que sai das nossas agendas, infelizmente, é a generosidade. E a nossa reflexão de hoje vai tratar a respeito disso. Essa pintura em tela de Salomon de Bra, um arquiteto e pintor holandês do século XVII, que com grande sensibilidade e beleza, ele retratou numa tela o marcante reencontro de José com seu pai e com seus irmãos. 2 coisas chamam a atenção. Primeiro, José com uma capa vermelha, um turbante, que era um sinal na antiguidade, no Egito antigo, de poder, de cargo, de importância. Perceba as botas de couro, e José está cercado ali por oficiais, por militares, possivelmente a guarda pessoal de José.
Tudo isso demonstra que aquele jovem de 17 anos, que chegou no Egito como um escravo, se tornou agora um sujeito bem-sucedido, com dinheiro e poder. E a tela também, essa pintura, nos oferece um contraste, que são aqueles que estão diante de José. O seu pai ajoelhado, os seus irmãos, atrás ali do seu pai, todos eles curvados diante de José, demonstrando dependência da vontade de José, demonstrando que eles reconhecem agora que José tem autoridade, poder e riqueza, e que a vida deles estão nas mãos de José. Perceba que existe um sujeito logo atrás, ali nas costas de José, com as mãos sobre os lábios, numa atitude observadora e até mesmo de juízo. E que muitas vezes é a nossa tendência natural, né, em lidar com aqueles que nos ofendem, em lidar com aqueles que falham com a gente ao longo, né, da nossa vida, ao longo da nossa história. Mas é interessante que a história de José vai mostrar uma coisa muito diferente. José, quando detém poder e riqueza, ele pratica a generosidade. Andy Stanley, um pastor norte-americano de Atlanta, escreve um livro chamado How to be Rich. Nesse livro, Andy Stanley apresenta dois grandes problemas relacionados à riqueza. Quando o assunto é riqueza, o primeiro problema que Andy Stanley apresenta é a grande maioria daqueles que são ricos ainda não se consideram ricos. Essa tendência de não se enxergar como ricos aparece muito com o que acontece com as pessoas que sofrem de anorexia. Pessoas que sofrem de anorexia, elas querem ser magras. E não existe problema nenhum em querer ser magro. O problema é que elas se olham no espelho, e mesmo já sendo magras, elas se veem como uma pessoa gorda. E Andy Stanley, então, diz que o grande problema de não se considerar rico é que muitos de nós olhamos no espelho e não percebemos que já somos ricos. E então toda a nossa agenda fica voltada em trabalhar mais, conquistar mais, para acumular mais e mais, para ter mais e mais. Pois a falta de consciência de que somos e temos o que já precisamos nos faz ter essa busca constante, sem um contentamento em nossas vidas. O grande problema é que nós nos comparamos sempre com aqueles que têm mais do que nós, mas nunca paramos para nos comparar à multidão, a milhares de pessoas que vivem em uma situação mais precária do que a nossa. A questão é que enquanto não reconhecermos o quanto somos abençoados por Deus, somos propensos, na realidade, a acumular, do que assumir a responsabilidade de usar o que temos para ser generosos para com aqueles que não têm. O segundo problema levantado por Andy Stanley nesse livro é que pesquisas apontam que quanto mais rica, menos generosa uma pessoa se torna. E as razões apresentadas são: quem tem pouco, ao contribuir com pouco, considera pouco, por isso se sacrifica. Por isso, muitas vezes, ele dá até além do que ele pode dar. Quem tem muito, ao contribuir com muito, acha muito. Por isso poupa, por isso muitas vezes, fala assim, não, é demais o que eu estou dando aqui, isso aqui já está bom. A questão é que as maiores quantias são dadas pelos ricos, mas as mais ousadas e sacrificiais são dadas pelos pobres. Você já parou para pensar se os ricos tivessem a mesma atitude sacrificial que os pobres têm? Quanto poderia ser feito pelas causas sociais e pelo progresso do reino de Deus? Para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Isso parece que fica muito claro lá em Marcos capítulo 12, a partir do verso 41, quando Jesus está no templo. Olha só o que acontece. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa das ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava. Todos deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver.
Vamos pensar quão generosos temos sido na administração dos nossos bens. Será que somos comparáveis, aos ricos, que têm muito? Por isso, na hora de contribuir, se poupa? Ou temos contribuído como essa viúva pobre, se sacrificando para que outros sejam abençoados? O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, olha o que ele diz. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. O problema não é a riqueza, o problema é como o rico lida com a riqueza, porque existe a tendência da riqueza a se transformar em um alicerce em que o rico tem acerca do seu futuro, acerca da sua vida. Por isso o apóstolo Paulo diz para Timóteo, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, porque a riqueza ela gera essa arrogância. A riqueza gera a possibilidade do sujeito ter roupas e bens que dão mais status do que outras e gradativamente isso vai gerando arrogância. E essa pessoa começa a construir a sua personalidade, a sua vida baseada no que ela possui e não no que ela é, colocando a confiança da sua própria vida no que ela tem e não em Deus que deu a ela o que ela possui hoje. E a segunda questão que Paulo aponta é: nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, porque a riqueza ela é frágil. Basta uma enfermidade, um diagnóstico de uma doença terrível para vermos todo o dinheiro do mundo não sendo capaz de resolver o problema. Porque senão bastava ter muito dinheiro para não ser cometido de doenças e ter uma saúde perfeita. Muitos esquecem de confiar em Deus. Quem garante para você um bom futuro não é a tua riqueza. Quem garante para você uma segurança futura não é o seu dinheiro. Quem garante segurança para você no futuro é Deus. O mesmo que cuidou de você até aqui é o mesmo Deus que vai cuidar de você a partir daqui. Paulo fala que a nossa confiança tem que estar em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Você é o que é porque Deus te deu. Você nasceu na casa que você nasceu como fruto da graça de Deus. Você teve oportunidades de estudos porque Deus te abençoou. Você abriu negócios que deram certo porque Deus esteve com você. Reconheça que o que você é, o que você tem, nada mais é do que dádiva de Deus. Isso nos liberta. Porque o que eu tenho foi dado por Deus e eu não preciso ser arrogante. Eu posso até ter um carro melhor, eu posso até ter um relógio ou um celular melhor, mas a minha confiança e minha identidade, ela não está vinculada a essas coisas. Porque eu reconheço que tudo que eu tenho é simplesmente dádiva de Deus. E isso me faz ser mais generoso para com as outras pessoas. Porque o que Deus me deu, Ele não deu somente a mim. Ele me deu para gerenciar bem e para ser bênção para as outras pessoas. Por isso, ainda falando a Timóteo, Paulo diz, ordene-lhes que pratiquem o bem. Pratiquem o bem como? Sejam ricos em boas obras, sejam generosos, sejam prontos a repartir. O centro dessas três ações aqui é, sejam generosos. Ou seja, praticar o bem está vinculado com o ser generoso. A história de José que estamos refletindo nos desafia à prática da generosidade. E essa generosidade se manifesta em pelo menos 4 dimensões. A prática, porque a generosidade de José ela não é abstrata, não é subjetiva. A generosidade de José ela não é filosófica, a generosidade de José ela é concreta. Cultura, porque pessoas generosas geram uma cultura de generosidade aonde elas estão, aonde elas moram, aonde elas circulam. Pais generosos transformam os filhos em homens e mulheres generosos. Chefes generosos geram uma cultura de generosidade aonde estão. E é isso que a gente vai ver em José. A motivação, qual era a motivação de José em ser generoso? José tinha uma convicção de que Deus o amava, cuidava dele e por isso ele era generoso. E a encarnação da generosidade, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que está relacionado ao perdão, aos relacionamentos que nós temos. Vamos então primeiro à prática.
Olha o que acontece quando José se encontra pela primeira vez com seus irmãos, aqueles que o venderam como escravo. José, na realidade, já os reconheceu. Então José tem poder e riqueza e pode imediatamente mandar prender aqueles homens, transformá-los em escravos no Egito e deixar eles trabalhando como escravos durante pelo menos uns 15 anos, para eles sentirem o que ele sentiu. Mas olha o que José faz. José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. A generosidade de José, ela se revela numa dimensão mais ampla, como também nos pequenos detalhes. No sentido mais amplo, os irmãos de José mereciam ser punidos pelo que fizeram. Mas ao invés de fazer isso, ele decide abençoar a vida dos irmãos. Ele não precisava da prata dos irmãos. Então, o que ele faz? Ele dá o alimento e devolve a prata. Mas numa dimensão mais específica, nós vemos revelando-se ali o coração de José. Essa ideia de José mandar aos seus irmãos mantimentos para a viagem, isso revela cuidado, porque a viagem que os irmãos de José estavam fazendo era longa, e só faz isso quem se preocupa, só faz isso quem é generoso. Pequenos atos de cuidado, eles são feitos por pessoas que efetivamente têm um coração generoso. Interessante, você pode ter grandes atos, de generosidade, mas são naqueles pequenos detalhes que revelam sim a sua motivação. O seu coração é generoso porque cuida dos detalhes. Essa prática da generosidade gerou na vida de José, no ambiente do palácio, no ambiente ali, na nação do Egito, uma cultura de generosidade. Na segunda vez que os irmãos de José voltam para o Egito, José delega o cuidado dos seus irmãos para um oficial, que era o seu mordomo particular. Os irmãos de José sentem-se incomodados com aquela situação, porque parece que gente que não é generosa se sente profundamente desconfortável quando ela é alvo de generosidade. Gente que não é generosa, gente que não é capaz de dar para o outro sem querer nada em troca, quando é alvo de generosidade, desconfia. E os irmãos de José estão assim. Quando eles vão entrar na casa de José, eles estão ali com o mordomo e olha o que acontece. Dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para dormir, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Gente que não é generosa, quando é alvo da generosidade, desconfia, fica incomodada, fica desconfortável. E aí eles dizem assim: por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Agora vem a palavra do mordomo, um egípcio que não tinha relação nenhuma com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele diz assim para esses homens: fiquem tranquilos. Qual é a frase que mais é repetida em toda a Bíblia? Não temas, é isso mesmo. Eles escutam dos lábios de um sujeito que não conhece o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó: não temas, fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. É como se ele dissesse: olha, vocês pararam para pensar na possibilidade de Deus ter abençoado vocês? O mordomo, então, em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Mais uma vez, generosidade num sentido amplo e também nos detalhes. É preparado bacias e toalhas para que os irmãos de José, que não eram poucos, eram muitos, lavassem os pés. E isso é um ato pequeno, mas que demonstra cuidado. Ele oferece forragem para os jumentos. A pergunta que vem à mente é: com quem esse mordomo aprendeu a ser generoso? Quem instituiu essa cultura de generosidade nessa casa? Quem instituiu a cultura de generosidade nessa família? Pais generosos geram filhos generosos. Pais gananciosos geram filhos gananciosos. Pais que usam dinheiro para abençoar vidas geram filhos que usam dinheiro para abençoar vidas. O que precisamos ter em mente é que, sendo generosos, vamos expandir para gerações futuras da nossa família a generosidade.
não somente para as nossas famílias, mas também gerar uma cultura de generosidade na nossa empresa, no local do nosso trabalho. Você pode ser, sim, um instrumento de Deus para promover uma cultura de generosidade em seus funcionários. Qual é a motivação de José sendo generoso? Numa das últimas cenas de José com seus irmãos, quando ele se revela para os seus irmãos que ele então é José, olha o que o texto diz. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. E aí começam um olhar para o outro, atemorizados, um culpando o outro pelo que aconteceu, mas o texto diz assim: agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José estava dizendo: não precisam começar a acusar a um ou outro, não, por terem me vendido para cá. José está consciente e cheio da percepção do propósito de Deus para a sua vida. E ele diz o seguinte: pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. É como se ele dissesse: olha, nos últimos 15 anos, Deus me tirou de uma condição de escravo, me colocou na condição de mordomo. Eu parei na prisão, me tornei responsável pela carceragem, fui parar diante de Faraó e me tornei agora governador dessa terra. Eu vivi essa ascensão profissional, eu vivi essa ascensão econômica e cultural. E sabe quem me deu tudo isso? Deus! E sabe por que Deus me deu tudo que eu tenho, tudo que eu me tornei hoje? Foi para salvar vidas. Essa é a minha missão. José tinha uma percepção, uma consciência do propósito, da sua vocação, do que ele deveria fazer. Quem te deu tudo o que você tem, tudo que você é, o prestígio profissional que você tem hoje? Quem foi que deu tudo isso a você? Os bens e os recursos que você tem? Quem abençoou você ou os seus familiares no passado para que você tenha hoje o que você tem, o que você é? Então, assim como José, abra os olhos e perceba, reconheça que tudo vem de Deus. E por isso que ele não tem dificuldade nenhuma em usar o que ele tem para abençoar outros. Quarto e último aspecto da generosidade na vida de José é a encarnação. A encarnação da generosidade na vida de José se dá no momento em que diz o texto: em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Estavam todos mudos, paralisados. O perdão é a generosidade encarnada. Perdão é você oferecer para outra pessoa o que ela não tem, uma nova chance. A generosidade é você pegar do que você tem e oferecer para outra pessoa. Porque pode ser que existem pessoas que você decidiu no seu coração que elas morreram, que elas não têm mais chance de reconciliação. Mas o que só você pode fazer hoje é ser generoso com essa pessoa e tomar uma decisão de perdoar. Não porque elas merecem. A gente não oferece perdão para quem merece perdão, pois o perdão ele é fruto da graça. Perdão é você assumir o dano. Quando você perdoa uma dívida de alguém, aquela dívida ela não deixou de ser paga, você vai pagar. Perdoar é assumir a dívida. Aquela pessoa que me feriu, aquela pessoa que me ofendeu, aquela pessoa que merecia continuar morta no meu coração. Mas eu vou tomar uma decisão, eu vou ser generoso, eu vou oferecer para ela uma nova chance. Você percebe que dar bens materiais e dinheiro é praticar generosidade com elementos externos? O perdão é pegar o nosso orgulho e reverter em generosidade. Assim, eu queria convidar você a pensar em algumas coisas. Primeiro, você tem exercitado a generosidade? Lembre-se, este é o caminho para se combater a arrogância e a confiança nas riquezas e no poder. A gente precisa descobrir o prazer em ser generosos. Porque é bom ser generoso, praticar o bem, ajudar outras pessoas. Isso que nos torna plenos, realizados e realmente felizes. O apóstolo Paulo tinha isso em mente quando ele disse: em tudo o que fiz,
Mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Descubra esse prazer. Ainda, em sua família, local de trabalho e rede de relacionamentos, você tem contribuído para uma cultura de generosidade? Você promove uma cultura de generosidade? As pessoas estão vendo as suas atitudes, a maneira como você lida com o dinheiro, como você lida com seus bens. Os seus filhos, eles estão aprendendo a ser generosos com você? E por fim, e quanto ao perdão? Seria a forma como Deus o desafia hoje à generosidade? O desafio hoje é como você vai lidar com seus bens e o que Deus tem te dado em termos de poder e riqueza ao longo dos anos. Pratique a generosidade. Mas em uma outra dimensão, de repente, tem gente presa no seu coração. Quando você vai decidir ser generoso para com essa pessoa? Quando você vai tomar uma decisão e oferecer para essa pessoa a nova chance que ela não merece, a nova chance que ela não fez por merecer? Mas você precisa lembrar uma coisa: naquela cruz, Deus te deu uma nova chance. E eu e você não merecíamos essa nova chance. E o que Ele espera que nós façamos agora com aqueles que nos devem, os nossos devedores, é reflexo disso, do que Ele fez comigo, com você naquela cruz. Feche os seus olhos agora. Fale com o Deus Criador sobre isso, sobre essas situações. Tenha um tempo de oração. Busque a presença de Deus. Pai querido, nos colocamos diante da Tua presença agora. Tu és o doador da vida, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Tudo o que temos, tudo o que somos vem de Ti. Por isso, Senhor, nos ajude a ser generosos, a sermos instrumentos em Suas mãos, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Queremos, Senhor, que em nossas casas, em nossa empresa, em nossa igreja, sejamos promotores de uma cultura de generosidade. Nós sabemos que em meio à crise que estamos vivendo, podemos sim exercitar, atender o desafio de sermos generosos, mesmo em época, Senhor, de vacas magras. Nós queremos, Senhor, também praticar o perdão para com aqueles que nos ofenderam, sabendo que recebemos do Senhor o perdão dos nossos pecados, mesmo sem merecer este perdão. Mas pela Sua graça, pela Sua misericórdia, o Senhor nos perdoou, nos acolheu em Seus braços. Por isso, Senhor, Te agradecemos por tudo que fizeste a nós, por tudo que nos deste. E nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Chegamos ao final de mais um encontro de adoração e reflexão. Chegamos também ao final de mais uma série de mensagens. Trabalhamos esse mês de julho sobre a boa gestão da vida em tempos de vacas magras. Se você ainda não assistiu todas as mensagens, volte aqui no canal, clique em cada mensagem, acesse elas, assista, seja edificado. Nós temos essa série e outras mais que com certeza farão diferença na tua vida. E você vai ser grandemente abençoado para abençoar outras pessoas. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, Pai querido, obrigado por essa noite tão especial, onde nós estivemos conectados com os irmãos e alinhados, conectados contigo. Na Tua presença, Senhor, nós queremos nos despedir agora, Senhor, deste momento. E queremos, ó Pai, Te pedir a bênção para essa semana, bênção para cada família, bênção para aqueles, Senhor, que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados. Nós lembramos aqui da irmã Edith, ó Pai, que se encontra no hospital, que o Senhor esteja abençoando, curando, dando mesmo, ó Pai, sabedoria aos médicos para que eles possam fazer o melhor tratamento, restaurando a sua saúde, Senhor. Abençoe o irmão Joel, que está em casa, Senhor, também sendo, ó Pai, cada dia, ó Pai, restabelecido a sua saúde. O Senhor está cuidando dele. Pai querido,
Oramos por aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra as portas de trabalho, de emprego. Nós oramos pela tua igreja, Senhor, fortalece o teu povo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, o poder do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém, queridos? Nos encontramos na próxima semana. Um forte abraço.